A Bíblia diz que ele tinha filho. Amém? Tinha 2 filhos. Tinha o Ofni e tinha o Finéias. Aleluia. E esses filhos também eram sacerdotes. Porque no Antigo Testamento, para ser pregador, você tinha que nascer da linhagem de pregador. E a única linhagem, a única tribo de pregador eram os levitas. Amém? Havia 12 tribos. Havia Judá, havia Manassés, havia Efraim, mas nenhuma tribo que podia ministrar no templo a não ser os levitas. Os levitas eram a única tribo que foi escolhido através de Moisés para ministrar no templo. Então, a primeira condição para ser sacerdote, para ser pregador no Antigo Testamento, é nascer de uma linhagem de pregador. E observa que não só essa condição, mas também um pregador no Antigo Testamento tem que ser perfeito. Não precisa ser magrinho, não precisa ser gordo, não precisa ser baixinho, amém? Não precisa ser coxo, tem que ser perfeito. Tem que ter uma boa estatura, amém, irmão? E tem que ser perfeito. É por isso que todo coxo não precisa ser pregador no Antigo Testamento. Amém? Nem baixinho, nem um mulher, nem um aleijado seria pregador no Antigo Testamento. Amém? E há um outro requisito também para ser pregador no passado. Você tinha que casar com uma mulher virgem. Amém? Aquela mulher virgem representava a noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esses homens, Ofni e Finéias, eles eram filhos de Eli. Então eles cumpriram os requisitos que pediam aí ser pregador. Eles conseguiram entrar, de ministrar. Mas diz a Bíblia que esses Ofni e Finéias eram filhos de Belial. E o filho de Belial, Abraão disse, a Bíblia disse, são filhos da serpente, são filhos do diabo. Porque irmãos e irmãs, nem todo mundo na terra é filho de Deus. A Bíblia disse, na terra há filho do diabo e há filho de Deus. João capítulo 3, 1 de João 3, capítulo 7. Amém, irmãos? Em diante, a Bíblia diz que agora vereis a diferença, ou melhor, agora vereis a diferença entre a semente errada, a semente de Deus e a semente do diabo. Amém? Ou nisso é manifesto entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 13 sobre o trigo e o joio. Quem é o trigo? Os filhos de Deus. Quem é o joio? Os filhos do diabo. E esse Ofni e Finéias, apesar de serem filhos de um pastor, mas a sua semente era do diabo. E eram pecadores. O que faziam? Quando as irmãs iam no templo adorar, sacrificar, a Bíblia diz, Ofni e Finéias pegavam nas irmãs e dormiam as irmãs. Amém? Veja só o perigo. Eram filhos do pastor, filhos do pregador, mas eram do diabo. E dormiam as irmãs na igreja. Amém? Quando as irmãs estavam a adorar, esses filhos do diabo dormem com as irmãs na igreja. Amém? Isso é abominação. Porque a igreja não é lugar de sexo. A igreja tem que ser um lugar de santidade. Eu aqui, irmão, não tolero sexo na igreja. Mesmo para vocês casarem, devem cumprir os requisitos da palavra. Amém, irmão? Vocês devem cumprir a palavra. É por isso que, irmão, se alguém começa a viver uma vida suja, uma vida torta, de namorar toda a igreja, para
enxotar. Amém. Irmão, aqui não é na Batista. Não. Nós aqui, ou a palavra, ou vai embora. Ou tem que ser cristão, ou vai embora. Amém, irmão. Aqui não é brincadeira, irmão. Aqui fomos chamados para serem filhos e filhas de Deus. Para viver a santidade. Deus falou com Abraão em Gênesis 7. Abraão, se quer andar comigo, ser santo. Irmãos e irmãs, se querem andar com a palavra, se querem ser salvos, vivam a santidade. Amém? Porque nós aqui não cremos em sexo na igreja. Aqui cremos na pureza, cremos na santidade. Querem brincar de sexo, vão lá fora. Aqui não. Amém? E esses irmãos, esse jovem pregador, dormia com as irmãs na igreja. As irmãs vinham vigiar, vinham sacrificar. Eles pegavam as irmãs e faziam serviço com eles. Amém? E a Bíblia diz que o pai dos dois filhos, ele podia ver isso. Amém? Mas não falava nada, irmão. Era um pai que não tinha voz. Era um pai que não tinha boca. Mesmo havendo pecado na igreja, mas nunca pega a espada para condenar. Mas um verdadeiro ministro, um verdadeiro pregador, se ele vê o pecado a entrar na igreja, ele tem que pegar a espada e condenar esse pecado. Mas Eli não. Eli podia ver as brincadeiras na igreja, não falava nada. Por quê? Porque ele tinha um sentimento de que esses aqui são meus filhos. Amém? Irmão, na palavra não há compromisso. Na palavra não há filho, não há mulher, não há amigo. Ou é a palavra ou nada, irmão. Amém? Irmão, aqui não há amigo. Aqui, tem que ser cristão, acabou. Ou nada, irmão. Ninguém vem aqui para criar amizade. Vemos aqui para ser cristão. E ser melhores cristãos. Não ser cristão de nome, mas cristão com a vida digna do Evangelho. Porque cristão significa ser como Jesus. Andar como Jesus. Viver como Jesus. Amém? E quando você vem aqui, esse tem que ser o teu desejo. Então, o pai, o Eli, ele não conseguia falar com seus filhos. Amém? Ele podia ver os filhos a brincar na igreja, a pecar, a cair. E não só irmão, ele dormia com as irmãs. Não, ele fazia um monte de coisa, um monte de sujeira, um monte de abominação. E eram casados. Mesmo assim, praticavam o adultério na igreja. E o pai não falava nada. Que desgraça é isso, irmão? Que brincadeira é isso aqui? Essas coisas se repetem hoje na igreja. Quantos pastores que os seus filhos brincam com a igreja, com os irmãos na